Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 27, é isso? Não, 28, né? 27 ou 28? 28. O feriado derruba a gente, né? 28 de janeiro de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. Também a versão rádio/podcast disponível lá no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News. E claro, também no nosso aplicativo da Rádio BocNews. Está lá com poucos dados, não quer ver a imagem, quer apenas ouvir o programa, você tem, portanto, essa alternativa à disposição. Hoje a gente vai falar do Santos no Campeonato Paulista, né? Nós não tivemos o programa na quarta-feira. Estreia do Santos foi um empate contra a equipe da Inter fora de casa por 0-0, sem o Pirani, que foi expulso, né, no primeiro tempo. O Santos jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. O Santos que já vinha da derrota na final da Copinha, aquela sensação ruim, né, aquela goleada sofrida para o Palmeiras. E para completar, né, para fechar com chave de ouro, com toda a ironia possível que cabe na frase, a novela Marinho explodiu ontem, causou discórdia, discussão, crise, ofensas gratuitas. Teve gente que, por exemplo, colocou em crédito e colocou em dúvida a minha honra enquanto jornalista, enquanto santista, né? Dando a entender que eu, por exemplo, me preocupo mais em defender o presidente do Santos do que a instituição. Lamentavelmente, né? Porque quem conhece a minha história sabe quanto eu defendo o Santos em primeiro lugar, apesar de tudo. Eu fiz texto antes do Modesto assumir como presidente do Santos, já preparando ele para o terreno que seria a crítica voraz do torcedor, né? Eu defendi o Pérez no primeiro impeachment, porque eu achava que não era momento daquilo acontecer. Então eu não conheço os caras, não tenho contato, faço só as entrevistas que tenho que fazer e defendo o Santos acima de tudo. Está trabalhando bem, eu defendo o Santos. Está trabalhando mal, eu critico. E pode ser presidente, pode ser gestor, pode ser funcionário e principalmente jogador. Porque a gente entende que todo mundo que está dentro do clube hoje, tirando aqueles que são profissionais, obviamente, essas pessoas elas são ligadas ao clube de alguma forma emocional. Agora, jogador de futebol, né, que usa as redes sociais, a internet, para vazar situações que deveriam ser de cunho interno, né, reclamar, chorar as pitangas, ganhando R$400 mil por mês e pedindo para respirar. Pede para respirar o cara que está sem emprego, o cara que está sem casa nesse momento, o cara que está doente, o cara que está com fome. Chega a ser um tapa na cara da sociedade o sujeito ganhar R$400 mil por mês e vir chorar as pitangas porque não é valorizado. E ainda por cima, ser uma figura pouco sociável, digamos assim, dentro de uma coletividade, causando problemas dos mais diversos. E o pior é que ainda tem gente que defende esse tipo de comportamento. Enfim, eu não sei em que mundo nós estamos, eu tenho os meus valores, eu tenho 47 anos de idade, eu já administrei e estou aqui hoje no programa com uma pessoa que sabe o que eu enfrentei administrando uma equipe de mais de 20 pessoas durante 7 anos. Então tem gente que quer dar lição de administração em clube de futebol e o sujeito sequer na vida foi síndico de prédio, sequer na vida administrou um barzinho de esquina. Então o cara acha que ele pode ditar regras e falar sobre coisas que ele não entende rigorosamente, porque ele tem um amigo que é conselheiro ou tem algum amigo que é de uma torcida organizada e que conta alguma coisa para ele e ele já se acha o maior sabedor do universo a respeito das coisas de um clube de futebol. Mas repito, nunca administrou um boteco, nunca foi síndico de prédio e acha que pode deitar falação a respeito de coisas que ele ouve dizer, mas que ele não entende rigorosamente nada. E é por isso que esse tipo de desinformação acaba contaminando a opinião do torcedor. Gente que adora plantar, semear discórdia, ao invés de ajudar o clube a passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Realmente não ajuda nada. E o pior é que eu vou ver, vocês não tenham dúvida disso,
em algum momento alguém dizer assim, olha lá, o Marinho tá fazendo gol no Flamengo, o Santos perdeu aqui um jogo pro Mirassol, que coisa, né? Ai, se o Marinho tivesse aqui, meu Deus do céu, é muita falta de amor próprio, né? É muita falta de respeito pela instituição. Defender quem não queria, com todas as palavras, defender o Santos. Ah, o dinheiro é pouco, é muito. Dinheiro é subjetivo. Para uns pode ser pouco, para outros pode ser muito, pode ser muito. Eu não conheço recentemente nenhum jogador de 32 anos, só há 6 meses de terminar contrato, que foi vendido por 6 milhões de reais, e no combo todo do negócio, que inclui economia de salários, luvas, mais não sei o que, impostos, mais de 12 milhões de economia para o Santos no ano. Que esse dinheiro, então, seja bem utilizado, né? Que o Santos possa, por exemplo, investir, talvez não agora no Campeonato Paulista, mas para o Campeonato Brasileiro, e um jogador que tenha a capacidade de dividir responsabilidade com o Ricardo Goulart, que está chegando para isso, para ser um comandante técnico dentro de campo. Então, que as economias que estão sendo feitas sejam bem aproveitadas no futuro, dentro do seu futuro próximo, não no futuro distante, tá certo? E que o Santos ele se livre desse tipo de situação, que, aliás, como eu disse aqui, eu, durante 7 anos, administrei uma equipe heterogênea, né, com dificuldades, com pressões políticas, com tudo isso. E a gente conseguiu naquela oportunidade ter um bom resultado. E qualquer empresa, qualquer negócio, hoje em dia, você tem que contratar as pessoas mais do que pela qualificação técnica que elas têm, você tem que contratar por caráter. Caráter tem que vir acima de qualquer coisa. Porque você vai fechar um contrato com um sujeito para ficar dentro da tua equipe por 1, 2, 3, 4, 5 anos, e você tem que ter a plena certeza que, por mais talento que esse sujeito tenha, que ele não vai te arrumar uma confusão por qualquer motivo, por qualquer bobagem, se ele tiver uma fragilidade psicológica ou um comportamento inadequado. Então é isso que daqui para frente... Ah, mas antigamente o Romário era assim, o Edmundo era assado, não sei o quê. Antigamente. Hoje a história é completamente diferente. Hoje as coisas são diferentes. Você pode não gostar. Eu também não gosto de algumas modernices que existem aí. Você pode não gostar, mas que a coisa funciona assim, funciona. Principalmente num clube que tem tantos meninos que precisam de exemplos positivos e não exemplos em que eles possam pegar esses comportamentos e transformar em algo que não seja bom para o lugar onde eles estão e para a coletividade que eles representam. Dividir a tela aí, meu caro Felipe Brandão, para apresentar quem está comigo no programa de hoje, o jovem Luiz Felipe Longo, um dos homens da trinca lá do podcast do Peixão, dos líderes desta nova equipe que surge aí, que já está com a gente há um tempo, e também o Tony Vasconcelos, que, aliás, eu faço questão de dizer aqui, quando eu falei, o Tony sabe tudo que a gente enfrentou. E já faz quanto tempo isso? Sei lá, 10 anos. Mais de 10 anos. 10 anos. Mais de 10 anos que a gente parou aquela atividade. Estamos aqui juntos até hoje, convivência familiar, inclusive. Então, a prova de que o que a gente fez teve um saldo realmente positivo. Muitos não ficaram, né? Muitos a gente não conseguiu, né, entender a necessidade do trabalho. E no futebol é exatamente a mesma coisa. Quando você se associa a pessoas de caráter reto, elas ficam na tua vida para sempre. Quando o cara... Porque tem jogador de futebol que poderia se aposentar num clube. Exemplo, Renato, no Santos. Rogério Ceni no São Paulo, Marcos no Palmeiras e tantos outros. Aí cada um sabe que tipo de exemplo leva para a vida. Tony, tudo bem? Um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço a todos. Uma boa sexta-feira, viu? Saúde e paz. Essa história já encerrou página virada. Eu acho que o Marinho cumpriu quando precisou. Em a maioria dos momentos ele ajudou ao Santos. E no momento em que criou, já não foi a primeira ou o primeiro problema, né? Já a história é muito mais antiga, se a gente for pegar. Isso aí no grupo acontece e o presidente negociou o jogador, a diretoria negociou o jogador. Vamos falar dessa forma, né? Não vejo outra maneira. Ainda ontem eu conversei com 2 ex-jogadores do Santos, da geração Meninos da Vila, Juari e Gilberto Costa, e eles foram claros em dizer, o Juari me disse, poxa, mas ele não tem condição nenhuma mais de que... Não quer.
Isso vai dar confusão, sabe? A gente não vê vestiário, bastidores, empresário, jogar, como você disse, que eu falei já outro dia, empresário dele, filho do Zagallo, tal, com a ligação com o futebol carioca, nada contra, e aí vai bater na porta do presidente, leva um, leva... Aquela situação dia a dia que a gente não vê. Então o presidente negociou, acabou, né? Deus ajude o Marinho e ilumine o Santos, só. Porque não dá para pensar mais nessa história. E que o presidente tenha, isso é o mais importante, para este ano de 2022, já tardiamente, porque o mercado já está enrolado, uma caixinha para o futebol, né? Já deu também, já pagamos luz, água, telefone, né? Pagou o banco José da Silva, não sei, né? Já resolveu um monte de problema. Eu sempre confiei na administração do senhor Rueda, até pelo passado dele como um exemplar homem de negócios. Agora, o futebol, né? Vamos ser clichê, 4 linhas, né? 11 camisas, aí não vê. Tem que ter um dinheiro para agora começar a pensar em alguma coisa, repito, já até tardiamente. Então, o Marinho é passado. Infelizmente, para o Santos e o Marinho, não foi a melhor saída. Muitas vezes não é. Não se sai pela porta que se entrou, não é? Graças a Deus, Alex, você disse, eu também repito, nós sempre saímos pela porta que entramos, né? Nunca tivemos problema de sair pela porta dos fundos. Agora, cada um sabe de si. O problema agora é resolver o Santos, Carille, Santos, momento de montar uma equipe competitiva. Isso é que o torcedor quer ver, né? E chega de observar negócios do mercado. Eu sei que é difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Nomes no mercado do futebol brasileiro com valores dignos que o Santos possa pagar, realmente é para estudar o mercado. Mas é para isso que existe a diretoria e aqueles que conhecem do assunto. Eu quero dizer o seguinte, outra coisa importante que eu fiquei sabendo. Você falou do Edu Dracena. Isso eu fiquei sabendo, não vou dizer quem me contou agora, mas a fonte não revela. O Edu Dracena não conseguia mais falar com o Marinho. Entende? Essa história que alguns disseram, pô, o Edu Dracena vai lá, bate um papo com o Marinho, vamos trazer, vamos conversar, botar na mesa. Nada disso. Já não tinha mais o diálogo. Então, quando não tem com o diretor, o cidadão está lá para gerenciar o futebol, não tem mais nada, acabou. Entende? E isso foi um fato real que eu soube de pessoas envolvidas. Então, já não tinha mais o que dizer, não havia papo. Acabou. Vamos para frente que daqui a pouco o assunto é Paulistão e Santos e Botafogo, é isso que interessa. Até porque a quem interessar possa, é que eu não posso passar aqui, porque tem o negócio do Facebook Watch, eu posso tomar um ban aqui. Procurem no dia da reapresentação do Santos, eu acho que é o vídeo do Facebook, no YouTube não tem. A hora em que o Dracena dá a mão para o Marinho. Como é a frieza no cumprimento entre eles, né? Enfim, vocês procurem aí no Facebook Watch do Santos, lá tem lá o vídeo da apresentação, vocês vão ver tranquilamente a esse respeito. Meu caro Luiz Felipe Longo, obrigado pela presença, bom dia, um abraço para você. Eu até brinquei contigo ontem, falei assim, vou chamar o Luiz porque eu vi que ele era um dos caras que estava bravo com essa história do valor da venda. Assim, não é querendo justificar, mas eu também acho que o Santos poderia pegar mais pelo Marinho, pela condição técnica dele. Mas o mercado hoje é até diferente por causa da pandemia, né? Do outro lado, você talvez não encontrasse quem fosse pagar um pouco mais. A bem da verdade, eu não queria que o Marinho saísse. E eu tenho provas sobre isso. Quando houve a renovação do Marcos Leonardo, eu fiz uma thumbnail, pedi para o João, meu filho produtor, fazer o super ataque, que era a expectativa que eu nutria. Marinho, Ângelo, o Ricardo Goulart, né, e o Marcos Leonardo. Infelizmente não se concretizou, mas todo mundo que acompanha meus vídeos sabe, eu falava assim, o Marinho com a cabecinha boa, se ele tiver interessado em jogar no Santos, pô, no meu time joga tranquilamente. Só que pedir cabecinha boa pro Marinho não adianta muito. Ele saiu do Santos de ganhar 400 mil para ganhar 750 mil no Flamengo, né?
não carregar o peso nas costas de um time como ele carrega no Santos, como ele carregava. Porque o Flamengo hoje tem uma condição melhor do que o Santos. Então ele tem lá o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e outros, que ele vai ser um coadjuvante, que ele vai brilhar. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Se ele não viver no departamento médico, e eu duvido que ele vá viver no departamento médico do Flamengo. E não é porque os médicos do Flamengo são melhores do que os do Santos, não. Mas é uma questão que, para o bom entendedor, meia palavra basta. Então as pessoas ficam precificando, aí é pouco, é muito, é 6 milhões na mão, mas 12 milhões no pacote do negócio. Enfim, a única coisa que eu tenho certeza, Luiz, é que a gente discutiu mais o Marinho nos últimos meses, o aspecto negativo, do que o aspecto positivo. Sem contar o furdunço que foi ontem nas redes sociais, em que eu fui ofendido, em que eu fui questionado de forma deselegante, enfim, e por aí vai. Então, mostra um pouco. Se entre a torcida ele criava esse tipo de celeuma, imagina internamente. Mas, Luiz, à vontade aí com a tua opinião sobre Marinho, a novela, o capítulo final. Um abraço, obrigado pela presença. Valeu, Alex. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia também ao Tony, bom dia a todo mundo que está acompanhando o programa. Você não foi o único a ser atacado. Ontem eu fui chamado de desonesto porque eu critiquei justamente o valor da venda do Marinho. Eu acho que é importante a gente pontuar que, a gente está aqui no programa normal, discordando, vão ter discordâncias normais, mas sempre com respeito, né? E eu fui chamado de desonesto ontem porque eu critiquei justamente esses 6, 7 milhões de reais. Você não é desonesto. Eu deixaria minha carteira com você vazia, porque eu não tenho muito, mas com os cartões e a senha, deixaria lá sem problema algum com você, Luiz. Maldade fizeram. Eu agradeço, viu, Alex? Mas são críticas que eu acabo ouvindo por um lado, por um ouvido e soltando pelo outro. Mas eu critiquei justamente os valores que geraram a negociação. Por quê? Eu tenho muito medo da imagem que o Santos tem passado para o mercado. Desde o vice-campeonato da Libertadores, o Santos praticamente, em alguns meses, esfacelou aquele time e por valores que eu acredito que foram muito aquém do desempenho dos jogadores. Então, principalmente, Pituca, o próprio Luan Pérez, o Caio Jorge não teve muito jeito porque estava querendo sair, forçou a saída. Mas mesmo talvez o Alisson ali, que tinha um papel importante, não foi reposto. Então, a imagem que às vezes dá é que você pode chegar no Santos, fazer uma proposta e que você vai levar o jogador. Não faz um jogo duro, não dificulta uma saída ali. O próprio Flamengo, ele vai receber 45 milhões pela venda do Michael. Será que não valia a pena tentar alguma coisa a mais pelo Marinho? Tentar um jogador em troca, alguma coisa assim? Porque além de um valor baixo, você ainda está reforçando um rival no mercado nacional. Eu não me oponho à venda do Marinho. Até porque, pelo que parece, o próprio Marinho não queria ficar. Mas eu me oponho muito à questão dos valores que envolveram a negociação. E eu também temo pela questão do próprio desempenho técnico em campo. Ontem o Giovanni Martinelli trouxe um dado que, assim, o desempenho do Santos com o Marinho é um desempenho ali de 8º lugar, G8, e o desempenho do Santos sem o Marinho é um desempenho de rebaixado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muita gente depositando muita confiança no Ângelo. E eu realmente acredito que o Ângelo possa vir a substituir o Marinho, mas ele não é um jogador pronto para agora, pelo contrário, ele ainda é novo, é natural que ele vá oscilar. Então eu temo que a parte da torcida deposite uma confiança muito grande, deposite uma expectativa muito alta em cima do Ângelo, e ele não consiga corresponder dentro do esperado, mas não consiga responder não porque ele é ruim, não porque ele é um mau jogador, não porque ele é um pereba, como muitos às vezes tentam pintar, mas porque ele é jovem, porque ele tem um físico bem menor do que os outros, porque ele ainda está em um processo de se adaptar, de entender o jogo como profissional. Ele tem 16, 17 anos. É impossível você depositar, você aumentar tanto a expectativa em cima de um garoto para ele levar um time como o Santos nas costas. Eu acredito muito que o Ângelo vai evoluir sim com a saída do Marinho. Acho que por esse lado vai ser benéfica a saída do Marinho. E acredito muito que quem também pode crescer bastante é o Batistão. O Batistão é um jogador que, nos anos em que ele passou por La Liga, que ele jogou em Espanhol, jogou por vários times, Atlético de Madrid, ele sempre atuava pelo lado do campo.
E aqui no Santos, talvez até por uma necessidade que o Santos não tinha esse jogador, ele foi alçado como centroavante. E vinha muito mal, tanto com o Fernando Diniz quanto o Carille, depois teve uma lesão. Então, eu acredito muito que a saída do Marinho possa viabilizar essa atuação do Batistão mais pelos lados do campo e que a gente possa ver a melhor versão do Léo Batistão no Santos. Mas como o Tony bem disse, o Marinho agora é página virada, não adianta a gente ficar lamentando quando ele fizer gol lá no Flamengo, ficar comparando porque o Santos perdeu do Mirassol, por exemplo, porque o atacante do Santos está não sei quantos jogos sem fazer gol. Eu vejo muita gente fazendo isso com o Yuri Alberto, por exemplo, muita gente que lamenta a saída dele, volta a comparar, mas agora é página virada, é tocar o Santos da maneira que está. E como o Dracena bem disse, ele ia trabalhar com quem queria estar no Santos. Infelizmente o Marinho não quis estar no Santos nessa sequência de temporada. Muito bem, olha, o Luiz me deu uns ganchos tão legais aí para falar sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, sobre o Marinho e a estatística muito bem trazida pelo Giovanni Martinelli do Diário do Peixe. Eu falei que se o Santos não tivesse o Marinho em campo contra a Chapecoense, o Santos não tinha vencido. E aquilo podia ter complicado a campanha do clube na luta contra o rebaixamento. Só que mais importante do que o Marinho naquela reta final foram o Marcos Leonardo e o Madison, por exemplo, né? E essa estatística reforça ainda mais a minha revolta com um cara que, sabendo que com ele em campo o time crescia, ele vira e mexe e estava fora. Ah, mas você não acredita que ele tivesse as lesões que ele tinha? Cara, eu acho que algumas vezes sim, né? Mas eu não tenho como ter certeza. Eu não posso ser leviano e dizer aqui que ele dava migué para não jogar. Mas, porra, toda hora, entendeu? Era muita coisa. Então eu não tenho como afiançar, nem que sim, nem que não. Então é difícil você manter um jogador que você não sabe, que você sabe que pode te ajudar e que você não sabe se ele vai estar em campo durante o ano. Essa que é a questão. Por isso que eu falo, e eu disse, o Marinho com a cabecinha boa, 100% no meu time. Se ele tivesse com a cabecinha boa e tivesse na reunião que ele teve com a diretoria do Santos falado assim, olha, o Flamengo me quer, mas eu quero ficar no Santos. Eu gostaria de ganhar um pouquinho a mais e renovar meu contrato, pouca coisa, porque você não contrataria um jogador como o Marinho por uma diferença salarial de 100 mil reais, entendeu? Aí, pô, vamos fechar aqui, beleza, metas e tal, não era plano de carreira, mas meta, vai que, convocado para a seleção brasileira, artilheiro do Campeonato Paulista, dá um bônus pro cara. Ele chegou na reunião pedindo para ser negociado. Ele não chegou na reunião pedindo, olha, eu quero ficar no Santos, me paga só um pouquinho mais para dar uma acertada no meu salário, a gente renova até o final da gestão, põe meta para eu ser artilheiro, meta por... Entendeu? Ele não quis em momento algum. Então esse é um detalhe. Em relação ao aspecto tático, a gente fala muito do Ângelo, mas o Luiz meio que já respondeu o próprio questionamento dele. Trazem o Batistão, o cara tem contrato, ele precisa mostrar serviço. Dizem que ele não é centroavante, que ele é jogador de lado. Ora, meu Deus do céu. Então você tem o Batistão para jogar com o Marcos Leonardo. E, se não tiver, você ainda tem o Lucas Braga, que pode jogar na frente de novo, que está se sacrificando para jogar na ala. Você pode botar um outro ala e colocar o Lucas Braga na frente, junto com o Marcos Leonardo, o cara com liberdade para jogar na função dele como atacante. Enfim, são outras coisas que a gente precisa analisar, que a gente precisa visualizar, né? Que eu gostaria que talvez viesse algum outro jogador agora, sim, claro, não gostaria que o Marinho saísse, mas a partir do momento em que ele não fez um movimento para querer ficar, ele fez um movimento para querer sair, né? E se ficasse, vamos bater o pé, cumpre o contrato aí do jeito que está, aí ele ia ficar aqui arrumando arenga até o meio do ano, aí 6 meses ele vai lá e assina um pré-contrato. Então, assim, eu não consigo entender onde as pessoas veem que, claro, se pudesse ganhar mais dinheiro, eu tenho um carro, tenho uma Brasília 79, item de colecionador, eu quero vender por 30 mil reais. Mas olha, só me apareceu até agora alguém querendo pagar 25, eu estou precisando do dinheiro também, a Brasília está me dando problema, eu preciso trocar umas peças dela e tal, eu vou vender pelo que tem. Infelizmente o mercado se comporta dessa forma. O Tony deve ter tido ótimas lembranças com a Brasília 78 aí, né, Tony? Verdade. Eu tive uma 81. Agora, só a questão é o seguinte, esse que você falou da reunião, importante, porque também foi um dos comentários que eu vi,
de que, ao negociar, né, já foi de cara para falar: eu quero sair. Veja a situação do treinador nesse momento. Que plano pode ter o Carille, que já estava com a paciência cheia, para não dizer outra coisa, se sabe que o jogador em junho vai embora de qualquer jeito? Que plano pode ter a diretoria, independente do valor, se sabe que o jogador vai embora no meio do ano de graça? E iria mesmo, hein? Iria mesmo, não tenho dúvidas. Ele fez no Grêmio e continuará fazendo, se a carreira assim permitir. Cada um faz da maneira que acha profissionalmente correto. Eu acho que foi errado, mas o fato é que a diretoria fica de mãos atadas, né? E a situação também agora é pensar nesses jogadores que aí estão. Você falou do Ângelo. Pela juventude é um problema realmente. Pelo talento, qualidade, não. Precisa agora um trabalho. O Batistão pela direita, também uma opção. Se é essa a função que ele pode fazer, está numa situação aí no Santos também, precisando mais do que nunca mostrar um serviço nessa temporada, a começar já desse Paulistão, mas é necessário que, né, a coisa fique clara em termos táticos, em termos de elenco para o treinador. Imagina você trabalhar com um cara, você é chefe, você chega, esse cara é bom no que ele faz, mas você vai lá, ele só avacalha, não aparece para trabalhar, você telefona, não sabe onde ele está, aí ele aparece um dia, não aparece outro, no meio da tarde ele vai embora, você fala: pô, não posso ficar com esse cara aqui. O cara já está pedindo para ser demitido. A gente não conhece tanta história aí no mundo real, vamos dizer assim. O cara pede para ser demitido. No caso dele, pedindo para ser vendido, né, negociado. Então, é uma situação que já era. O que eu estou pensando é como é que agora o Carille vai poder montar um time que pelo menos não deixe o torcedor com o coração na mão em todos os jogos, né? Que possa ser um time competitivo para o futuro. Não de imediato, mas... E eu repito, essa questão do mercado é uma questão que eu até penso que outros mais envolvidos do mercado do que eu podem comentar. Que o Santos precisaria tentar trazer alguns jogadores, né? Precisa nomes. Eu não e pode ser alguém de fora do Brasil, né, Tony? Porque aqui não tem muita opção. Não tenha dúvida. Mas aí no mercado sul-americano deve ter alguém, né? O imbróglio do Goulart agora não é o problema da documentação chinesa, né? Ele é naturalizado chinês, etc. Tem que olhar para esse lado mesmo, né? De qualquer forma, é o que se pode fazer, né? Mas não pode continuar a equipe como está. Marinho foi, então agora é observar o que pode ser feito inicialmente com quem aí está, mas com algumas movimentações no mercado, num momento, repito, difícil, infelizmente. Ô, Tony, vamos só lembrar uma coisa. O São Paulo ontem apoiou do Guarani na estreia do campeonato. O Corinthians empatou com a Ferroviária em casa. O Palmeiras ganhou 2 jogos, mas alguém me lembrou muito bem na live do Canal 10 ontem. O Palmeiras, nas últimas 3 ou 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, já botou a molecada para jogar. Sim. Por causa do Mundial de Clubes. Então o Palmeiras antecipou férias, e treinamento e coisa e tal. Sem contar o fato de que o Palmeiras tem um grande time também. Então, assim, o Fluminense, que contratou um monte de jogador que o Santos queria, tomou um pau do Bangu ontem. Perdeu de 1-0. Então o Santos foi mal contra a Inter de Limeira, foi. Para amanhã, e a gente já vai falar no próximo bloco sobre o time, o Batistão e o Sandri não voltam ainda. O Kaique e o Felipe Jonathan, por causa do protocolo da Covid, também não. O Carille já está dando treino hoje, mas por conta do protocolo não vai dirigir o time, só contra o Corinthians na quarta-feira. E aí é aquilo, você tem uma tabela que depois de uma estreia fora, um jogo em casa, você tem um clássico na terceira rodada, e aí você vai ter um jogo fora contra o Guarani no outro final de semana, o Guarani que ontem ganhou do São Paulo. Então a chance do Santos ter tropeços nessas primeiras rodadas é enorme, eu estou avisando antes, no dia 28 de janeiro. Mas você vê Batistão, Sandri, Felipe Jonathan, Kaique, Goulart, que é o grande reforço, ainda não entrou. Jogadores que no protocolo pós-Covid estão entrando aos poucos. Ângelo, outros aí, os meninos da Copinha, não sei nem se algum já está treinando hoje, mas segunda-feira eles já se apresentam, vão ter menos de uma semana de férias. Então você está remontando o time, né? Não é porque o Marinho foi embora, é porque é pré-temporada. Você tem que remontar o time, você tem que colocar... Quando vai ter o time titular pronto, aquele que todo mundo acha que tem que ser o time titular? Não se sabe, já não vai ter o Pirani porque foi expulso, né? Então assim, o torcedor tem que ter paciência, tem que ter calma. É claro que a gente não pode ter calma, como disse bem o Tony, igual do ano passado,
Eu não posso estar na 10ª rodada do Campeonato Paulista com uma vitória, um empate e 8 derrotas, achando que vamos ter calma. Não. A gente tem que ter um pouco de calma, mas daqui a pouco precisa começar a apresentar resultado. Por exemplo, contra o Botafogo na Vila, amanhã é ganhar. Não tem meio termo. Mas é uma pressão porque vai entrar fulano, Beltrano. Ok, amigo. Mas é Vila Belmiro com torcida e tem que ganhar. Porque se for depender de resultado contra o Corinthians, contra o Guarani, onde você vai ter que especular um empate lá, alguma coisa, é difícil. Então amanhã já tem que dar resultado. Não pode esperar muito, não. Felipe Brandão, vamos ao break? A gente volta rapidinho. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, olha, 12:03, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Você viu a propaganda do Cicobi, né? Cicobi Unimais Metropolitana, aqui na Baixada Santista, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que tem Cicobi também em Praia Grande, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Peruíbe, além das agências que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e agora com a incorporação do Cicobi Santa, também em Santa Catarina, e no Rio de Janeiro, Cicobi Unimais Metropolitana. Atenção, senhores, parem as máquinas. Luiz Felipe Longo, disserte sobre Thailson. O homem está inscrito, a notícia de agora da Gazeta do Lucas Mussetti, que está no UOL. Thailson agradou Carille nos treinos. Está inscrito no campeonato. Ele jogou no Curitiba, jogou mas não sei aonde que ele não foi bem. No Náutico. No Náutico, mas neste momento o Thailson está de volta. Eu acho ele bom jogador, mas o problema é que ele precisa enfiar o dedo na tomada assim, ó, tomar aquele choque para ficar esperto para a vida, porque não adianta ser bom e não correr, né? E não vibrar. Ter sempre aquele olhar meio blasé, aquela coisa meio distante e tal. Tá inscrito aí o Thailson, se bobear, fica até no banco amanhã, viu? Ele parece sempre que está em outra rotação em campo, né? Então, nossa, particularmente eu não entendo a decisão de inscrever o Thailson, ainda mais que agora restam só 2 vagas, né? Então, por esse cenário, eu não imagino que vai vir algum reforço assim pro lugar do Marinho, pelo menos não nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, o Thailson deve ser um leão de treino, porque o Carille deve estar vendo coisas que a gente não conseguiu, que a gente só viu naquele jogo em São Januário contra o Vasco em 2019 com o São Paulo. Desde então, ele sumiu, entrava numa rotação completamente diferente, muito sonolento. Então, eu particularmente preferia dar uma chance para o Lacava, que ele entrou pouco, mas pareceu mais ligado, pelo menos, quando entrava, do que inscrever o Thailson, mas é o treinador que está ali no dia a dia, então deve estar sendo um leão de treino. Deve ter feito uns 3 gols de bicicleta, alguma coisa do gênero, né? Enfim, vamos aguardar. Só isso para explicar mesmo, porque não dá para entender muito, não. Bom, tomara, né, ô Tony? A gente às vezes tem jogador que... Eu sempre dou o exemplo do Wesley, né? Mas é que o Wesley, quando voltou do Atlético Paranaense, voltou jogando bem, né?
já tinha jogado bem no Atlético. Às vezes o cara volta do empréstimo e acontece dele. Acordou um belo dia dizendo assim, pô, eu sou jogador de futebol, preciso aproveitar. Porque se eu não der sequência, daqui a pouco eu tô, sei lá, trabalhando no supermercado, voltando a estudar, alguma coisa do gênero, né? Com todo respeito às pessoas que trabalham no supermercado, que são importantíssimas, como todas as profissões são, né? Então vamos contextualizar, posso virar jornalista, né? Putz, já pensou? Vou jogar bola, né? Enfim, tá mutado aí, Tony. Tá mutado aí, isso. Tô tentando. Foi agora? Voltou. É que mas, o cachorro estava latindo. O cachorro estava latindo aqui, eu mutei. Todas as profissões são fora de série, não tenha dúvida, o ser humano de bem, exceção político, tá? Só para dizer isso, cara. Exceção. Tô procurando um ainda aí que tenha. Mas tá bom. É igual o Diógenes, né? Procurando com a lanterna. Igual o Diógenes, com a lanterna honesto, procurando um político honesto. Vamos lá. O Thailson, que passou, como disse o Felipe, pelo Náutico e o Curitiba, marcou um gol no profissional em 33 jogos no total. Jogou 24 partidas no Santos, né? Então, esperamos que ele tenha feito esse gol de bicicleta aí realmente no treino, como você disse. Oremos, hein? Vamos lá. Parece que não vem ninguém, como diz a torcida já falou várias vezes, né? Tudo indica, né? Então, vamos ver se ele será titular contra o Botafogo, ou pelo menos entrará. Não, acho que é banco, partida, né? Acho que é banco. E pode entrar, o Lacava, talvez, né? Não, o Lacava tá fora, o Lacava não foi inscrito. Tá fora desse jogo, né? Não, tá fora do campeonato. Ele não foi inscrito. Não foi inscrito ele e nem o Douglas, né? Não, o Daniel Guedes. Daniel Guedes, perdão, também não foi inscrito, né? Apesar de ser um jogador que o Carilli gostou, né? Mas ele também tem que renovar o contrato. Nem na lista A, nem na lista B. Ele tem contrato, acho que só até o meio do ano, enfim. Precisa ver isso aí também, que é um jogador... Né? É outro que não deu certo em lugar nenhum também, depois que saiu. E a diferença é que o Daniel Guedes tem 27 anos, né? O Thailson tem o quê? 22? Acho que é isso. Enfim, olha, deixa eu dar uma registrada em umas mensagens aqui, porque eu vou perguntar pro Tony e pro Luiz sobre o time que joga neste sábado, 11 da manhã, horáriozinho, né? Mas vamos lá, né? E deve jogar o Bruno Oliveira, que entrou bem, né? Para quem dizia assim, Bruno Oliveira, jogador que caiu com o Vitória... Jogador da Caldense, jogador de Série C, viu? Bruno Oliveira não presta, não sei o quê. O rapaz já mostrou um negocinho ali no jogo contra a Inter de Limeira. Aí daqui a pouco ele tá jogando bem e os caras esquecem que falaram essas coisas, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Luiz Eduardo Cacheta aqui no Facebook. Bom dia, Dom Alex. O Tier 1 do jornalismo esportivo. Eu acho engraçadíssimo esse negócio. Ontem o Felipe Ferreira me explicou o que é esse papo furado de Tier 1. Meu Deus do céu. Eu lembro, por exemplo, teve uma época que tinha zagueiro no futebol que era chamado de stopper. Não falam mais de stopper, acabou, né? Agora tem essa bobagem de Tier 1. Qual que é o outro? Jogador de hierarquia. Ave Maria, tem uns negócios que eu vou te contar, mas tá bom, né? Eu que sou velho, a molecada gosta dessas coisas. Diz aqui, ó, jornalista de hierarquia, o Cacheta tá tirando uma onda aqui. Convidados e comunidade santista. Ontem a live foi sensacional. Convidado muito bom e papo reto, insubstituível no Santos, só Pelé. Chega de jogador fraco e de caráter que afina em jogo difícil. Ó, a Fórmula 1 acelerou aí. Olha isso, lugar, hein? Foi você aí, Tony? Caramba, estão testando Fórmula 1 aí, pô? Foi o Hamilton que passou. Foi aí, Luiz? Foi aqui. Eu moro bem de frente com uma avenida aqui. Pô, bom, então o Hamilton tá aí em Araras. Eu tô em Campinas. Tá em Campinas hoje. Então o Hamilton tá em Campinas. Eu sou de Araras, mas eu moro em Campinas. Isso foi moto. Isso foi barulho de moto. Os caras andam de moto aí. Então, aí não, em qualquer lugar, tô falando. Aqui também, onde eu moro, de vez em quando o Valentino Rossi dá umas voltas aqui que eu vou lhe dizer, né? Olha, o Efigênio Filho mandou a foto do Marinho, lembrando do tempo que ele era o meme lá no Twitter. O Eloy Matias, abraço, Alex. Só pela limpeza que fizemos no elenco já podemos ter esperança. Enfim. Ô, Alex. Oi, Luiz, diga lá. É engraçado porque o Marinho reclamava tanto que ele não queria ser o meme e tudo mais, e ele foi apresentado no Flamengo com o Marinho do Flamengo, sabia não? Pois é. Enfim. Ô Luiz, já vou ver as mensagens do pessoal aqui no nosso chat. Eu acho que não dá para fugir muito. Eu acho que talvez o Carilli tivesse que dar uma... Como é segundo jogo, e como ele não substituiu ninguém, porque eu não acho que o Cuquinha Cover lá, o Cuquinha 2 a missão,
ele tenha tomado a decisão de não substituir, de não botar ninguém, porque aquilo lá foi um troço surreal, né? Acho que ele estava falando com o Carille e ele dizia, não, deixa aí, os caras põem o Ângelo com 40 do segundo tempo. Então desgastou quem jogou quase que o tempo todo. Não sei se não dá para pensar alguma coisa. Eu começaria o jogo com o Ângelo, já. Talvez alguém diga, não, é melhor não, agora que o Marinho saiu, vai ter uma pressão danada, mas eu começaria com o Ângelo. E no meio de campo, acho que não tem muito mistério, nem muito segredo, né? Então só falta botar o Ângelo e pôr o Marcos Guilherme na meia. Ainda podem fazer isso, mas eu colocaria o menino aí, o Bruno, e manteria a estrutura da equipe, escolheria entre o Marcos Guilherme e o Madison para ficar na ala direita. E vamos que vamos. Acho que não tem muito o que mudar, mas uma coisinha ou outra podia mexer, né, Luiz? Eu acredito que vai manter mesmo a estrutura, é nessa linha que você falou mesmo. Talvez eu daria também uma oportunidade para o Bruno Oliveira. Acho que ele entrou muito bem, né? Para quem tanto criticava o menino, mas de resto também é mais ou menos isso que você falou mesmo. Não tem muito o que fazer no momento. É uma lista grande de desfalques, né, que o Santos tem. Então não está tendo muitas alternativas assim para você pensar em começar o jogo de uma maneira diferente. Então eu acho que vai nessa mesma linha. Talvez, às vezes, se ele perceber que um ou outro não tem condição ali, fazer alterações pontuais, mas de resto é basicamente o mesmo time. E aí, Tony, você acha que valia uma mexidinha ou outra no time para amanhã? Porque contra o Botafogo foi engraçado, né? Botafogo não, contra a Inter de Limeira. Primeiro tempo, sonolento, o Pirani dá uma porrada no cara, é expulso. Aliás, ao meu ver, foi bem expulso. E depois, no segundo tempo, com um a menos, o time vibrou mais, jogou melhor. Também tomou canseira, tomou pressão e tal. Mas temos como mexer uma coisinha ou outra no time para amanhã, Tony? Pode ser, né? O único problema aí é que eu vejo é a situação do Ângelo, que precisa entrar, né? Muita gente dando conta de que o Ângelo não deveria entrar agora, que ainda... eu não vejo isso, não. Eu acho que o time está sendo formado novamente aí para o Campeonato Paulista. Não acho que seja problema essa questão da entrada da garotada, um deles ainda, o Ângelo, que é garoto. Principalmente nas modificações táticas. Por exemplo, nesse jogo contra a Inter de Limeira, uma coisa estranha, né? O Pirani foi expulso, o Santos continuou jogando com 3 zagueiros, né? Ficou no 3-4-2 ali. Será que ele não tem peça para colocar, né, um jogador mais à frente, trazer algum outro mais atrás? Eu não sei, ficou confuso naquele momento. Na quarta-feira, né, não tinha mesmo, né? Não tinha nem atacante. Não tinha. Só tinha o Ângelo. Não tinha, exatamente. Então ficou numa situação em que manteve-se a mesma maneira de jogar. Isso que não pode acontecer, né? Vamos ver se essa condição aí dentro da Vila Belmiro. Claro que o Botafogo também tem problemas, né? O goleiro do Botafogo continua com Covid, o Rafael Pascoal, e o Botafogo terá o seu goleiro reserva, o David. Então, também outro que está com Covid lá no Botafogo é o volante, o Tariq. E nesse empate aí, sem gols com o Santo André, 0-0 com o Santo André, também um time que tem dificuldades, né? E, sem dúvida nenhuma, coloca aí 2 atacantes, o Botafogo, para tentar pelo menos manter espaço, porque eu acho que vai ser jogar por uma... Não pode jogar na Vila de forma aberta, né? Vai ter que tentar jogar da melhor forma possível, buscando o contra-ataque, né? É o que se espera, né? Então é um momento do treinador, apesar de não estar no banco ainda, do treinador chegar o Carille, né? E conversando ali com o seu auxiliar, procurar fazer o melhor dentro da Vila Belmiro, que aí tem que mexer, não tenha dúvida. Não pode continuar sem tentar usar esses jogadores da melhor maneira, né? E no meu entender o Ângelo é um deles. Muito bem. Eu tinha um outro negócio que eu ia falar quando o Luiz trouxe uns argumentos bacanas no primeiro bloco que eu tinha esquecido. Mas eu estou vendo uma notícia aqui do Globoesporte.com que o Ajax está tentando levar o Giovani do Palmeiras, que foi um dos destaques da Copinha, né? E esse valor pode chegar a 100 milhões de reais. Eu acho que a diretoria do Santos ela pegou alguns jogadores sob contrato e já mais veteranos, em que ela acabou realmente vendendo por valores que, em outras circunstâncias, aliás, foi bem no meio da pandemia, em que a arrecadação do clube caiu muito,
dinheiro que entrou no clube foi muito menor, o que o mercado retraiu, não tinha ofertas muito maiores e de jogadores com uma idade mais elevada. Então foi o Pituca, foi o Lucas Veríssimo, o Soteldo do Santos teve que devolver, isso sim é doação. Agora coloquem na conta de quem deixou acontecer isso, né? Porque as pessoas falam hoje do Santos como se todos os problemas que existissem no clube fossem culpa do Rueda e da diretoria atual. Elas esquecem, já esqueceram muito rapidamente. Aliás, alguns esquecem de forma muito conveniente aos seus interesses, né? Dão uma de fingem demência. O cara escreve em Twitter, em rede social, fingindo demência. Ah, olha os problemas do Santos. O cara espertamente esquece quem plantou alguns problemas que existem hoje no Santos. Mas, enfim. Então, não foram boas vendas, é fato. Mas o Santos ele estava preso numa realidade de mercado. E por que eu estou citando essa questão do Ajax e do Giovani com o Palmeiras? Porque a diretoria do Santos ela tem que ser cobrada caso, no meio do ano, após 6 meses em que esses meninos estejam em campo e jogando bem, não me apareçam por aqui com uma proposta para levar Ângelo, Kaique, Sandri, sei lá, o Pirani, que eu sei que tem muita gente que não gosta, o Marcos Leonardo, por qualquer 20 milhões de reais, por qualquer 3 milhões de euros, 4, 5 milhões de euros. Aí não. Aí a cobrança tem que ser diferente. Qualquer um desses moleques, qualquer um desses que eu citei, se eles estiverem jogando e estiverem jogando bem, eles não podem sair do Santos por menos de 10 milhões de euros. Nenhum nenhum dos que eu citei. E se bobear, até alguns da Copinha, que se responderem em campo aquilo que a gente imagina, então já fica claro, eu falo as coisas antes, porque eu deixo documentado o que eu digo. Eu não mudo de opinião, eu pondero as coisas de acordo com o momento. Então eu estou falando hoje, no final de janeiro de 2022, que a responsabilidade da diretoria do Santos é com esses moleques que ela tem sob contrato, com multas elevadíssimas. O Marcos Leonardo, inclusive, 60 milhões de euros. Não me venham aqui com qualquer mixaria para levar o jogador embora. Aí a diretoria vai ser cobrada. Porque vender jogador em fase final da carreira, no momento de dificuldade do clube e do mercado, eu até entendo. Mas moleque com potencial de seleção brasileira e de clube grande na Europa, o Caio Jorge foi um caso à parte. O Yuri Alberto também. Mas os que estão aí, de forma alguma. Então me cobrem lá na frente se eu achar factível a venda do Ângelo ou do Kaique por 10 milhões de euros. Podem me cobrar. Porque eu tenho a minha responsabilidade e tenho o meu trabalho sendo questionado. Porque tem gente que dá uma sumida das redes sociais, entendeu? O cara fala um negócio, desaparece. Eu tô aqui, segunda, quarta e sexta, quase todo dia no canal, tô na rádio, tô na TV, todo mundo sabe onde me encontrar. Pode me cobrar no Twitter, no Instagram, onde quiser. Então, só deixar isso claro, tá certo? Vou ler mensagens aqui. O Eitimizobi com a gente mandou boa tarde. O Carlos Diego fala, Alex, quero saber de você se é possível, porque a arrecadação da Copinha foi toda para o Santos. É mentira isso aí, Carlos. Já teve gente com aquela sanha de divulgar isso e a federação já admitiu que errou. O documento está errado. O dinheiro, os 500 mil reais lá de renda, foi para a federação. O Santos não recebeu esse dinheiro, tá certo? Já foi desmentido, mas tem gente que não checa a informação como nós jornalistas fazemos. Então a pessoa sai vomitando isso em rede social, toca fogo no parquinho e aí pega alguém desavisado e que já vem questionar a gente sobre isso. Então não tem esse dinheiro não, tá? Isso foi um erro da federação. E você fala assim, agora vão sumir com a grana da venda do Marinho. Carlos, cuidado com essas coisas que você escreve, porque você tem que provar isso. A internet não é terra de ninguém. Você tem que dizer, você está querendo dizer o quê? Que o presidente do Santos vai pegar o dinheiro do Marinho e vai enfiar no bolso? Não sei, o Santos tem hoje controles e tem forma de rastrear o dinheiro. Você está afirmando que alguém vai roubar o dinheiro do Marinho? Você está dizendo que vai sumir? Então, enfim, vamos aguardar. O Guilherme Henrique Loureiro, boa tarde, Alex. Será que o Ricardo Goulart vai poder estrear no sábado? Não. Se não veio o documento até agora, esquece, não vai estrear agora. Aliás, é um rolo danado, porque ele é chinês, né? Então, não é só a documentação do jogador estrangeiro, ele foi se naturalizar lá e, enfim, deu isso aí que tá dando, a gente tá vendo. A do Batistão já demorou bastante para chegar. Imagina do cara que é chinês nato agora, né?
O Fábio Lima, bom dia, Alex, você é o cara. Muito obrigado, hein? Este cara sou eu, já cantaria o Roberto Carlos, que o Tony assiste todo final de ano. Ele desmarca todos os compromissos para ver o Roberto Carlos na televisão. Assiste e gravo. Vamos lá. Ele diz aqui, um dos poucos que não pipocou na venda do Marinho, deixou claro a sua opinião no que se refere ao mal profissional, que é o senhor Marinho. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex, para mim foi um erro a negociação do Marinho. Líder técnico mesmo em temporada ruim, dinheiro de pinga. Podemos reviver o caso Bruno Henrique, postura de time pequeno, respeito contraditório na paz. Beleza, Fabiano. Você já também entendeu os meus argumentos aqui, claro, eu imagino que sim. O José Silva, boa tarde, Alex. Sobre o Marinho, jogador comum de 31 anos, teve somente uma temporada boa na carreira em 2020. Se acha um craque, nunca foi. Causava mais problemas do que soluções. Enfim, já vai tarde. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Marinho já estava fora do Santos e as pessoas não querem enxergar. Só refletir sobre toda a situação que cercava a presença dele no clube. As pessoas falam sem ter conhecimento. Que mais aqui? Caramba, o Eite também aqui. Tem um monte de torcedores que querem ver o circo pegar fogo. Tem gente de Santos criticando a gestão do Rei. Eu acho que a crítica ela vale, dependendo do que for. Por exemplo, o ano passado o futebol foi entregue às traças. Se não vir o Edu Dracena para dar suporte para o Carille, a vaca tinha deitado. E demorou. Quanto tempo? O Dracena entrou quando? Em novembro, outubro? Por aí, né? Outubro, setembro. 7, 8 meses com o negócio correndo frouxo. Então a sorte é que ainda tiveram uma luz lá, trouxeram o cara e a vaca não deitou, porque era para ter deitado. O Roger Sanassi mandou bom dia a todos aqui, assim como o seu Cino Alves mandou um grande abraço. O Rogério das Trufas também. Temos que aprender cada vez mais como é importante o clube, não os jogadores. Quem mais aqui? O Emerson Santiago. Bom dia, nação santista. O Santos é maior que qualquer jogador. Marinho não queria mais jogar no Santos, vida que segue. O Misão MG, o Marinho vai para lá para vingar a vinda do Uribe para cá. Eu acho que não, viu, Misão? Acho que ele vai jogar bem no Flamengo, não tenha dúvida disso. O Fernando Lemos, bom dia, Alex, e a todos. O Marinho começou a saída dele do Santos logo após aquela pífia live. Enfim, falou que não deveria, poderia ter falado coisas melhores, né? Enfim. O Adonis Varacles, acho que ninguém está triste pela saída do Robinho e sim preocupado com quem vai chegar e se chegar para o lugar do Marinho. Sem dúvida, essa é uma preocupação de muita gente. Como disse o Luiz, será que o Ângelo está pronto? Porque a gente tem um problema gravíssimo, que é comparar todo mundo com o Neymar, que tem 17 anos. O Neymar era um cara. Nem o Rodrigo alcançou o potencial dele ainda lá no Real Madrid, que dirá aqui no Santos. Então realmente é uma preocupação a gente achar que o Ângelo vai entrar em campo e vai comandar o time como o Neymar fez em 2010. Mas o Neymar tinha suporte. Teve o Robinho, teve o Giovani, tinha o André, tinha o Wesley, tinha o Marquinhos, que era veterano, o próprio Dracena, o Arouca, o Ganso. O Neymar tinha um baita time no entorno dele. O Ângelo ele tem um time que tende a melhorar, mas não é nem perto do time de 2010. Não tenha dúvida quanto a isso. O Walter Rocha, trocando em miúdos, Marinho é um sem vergonha, tá bravo aqui. Eu não sei se é sem vergonha, se não é. Eu sei que para o Santos ele não servia mais. O Hilton Leme, é isso? Fizeram uma limpeza no Santos, mandaram esse trair embora, faz mal para a equipe, poderia sair de graça. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex, parabéns pela live de ontem e com a coerência nos comentários. Sou fã de poucos canais, o seu está entre os dois aí, está lá em Pirajuí. O Esculápio 95, parabéns pelo equilíbrio. É só lembrar do time no começo do ano passado, estava jogando bem com o Olan. Aí veio o dia do jogador ser substituído, não deu a mão para o Olan e o time mudou. O Gerson Pereira, contrata logo o Rueda, o Dirceu Jaime Trindade. Eu acho que não é desonestidade, é falta de conhecimento mesmo do que aconteceu. Todas as saídas sabemos o que aconteceu. Quem eu não li ainda aqui, no pique, o Sidney F. O Santos tem um jogador para jogar no lugar do pipoqueiro Batistão. Sempre jogou do lado direito, do pipoqueiro, 2 pontos, o Batistão. Sempre jogou do lado direito do ataque. O meu xará Freitas, o Alex Freitas, ótima análise, Marinho é um cara, ele fala do caráter, eu não posso dizer, mas enfim, só queria usar o Santos, agora
no Flamengo ele vai jogar porque é movido a dinheiro. O Edivaldo Seco, só quero ver essas pessoas falando mal do cara, bater no peito e falar que tinha razão, bem ou mal, era melhor do time ou alguém duvida disso. Cara, melhor do time, em 2010 foi, 2020 foi. O ano passado ele não foi melhor do time. Enfim, é aquilo. É o que eu falo. É muito fácil a gente falar de fora. Duro é você bancar 5 milhões de reais para o salário de um jogador que já falou na sua cara, não quero ficar. Ah não, fica aí, de má vontade. Aí você não sabe se ele vai jogar. E como disse aí, foi levantado o aproveitamento. Quando ele está em campo era ótimo, mas ele ficava mais fora de campo do que dentro de campo. Então é fácil fazer festa com o dinheiro alheio. O meu, inclusive, porque eu sou sócio do Santos e pago. A cada 6 meses vem lá a semestralidade, eu pago. É o meu dinheiro que entra no Santos. E eu quero ver o dinheiro ser bem administrado. Não quero pegar o meu suado dinheiro que eu tiro de uma ida no supermercado, e é pouco, não é muito que a gente paga para ser sócio no Santos, para pegar e para juntar o meu e de mais um monte de gente, para dar 5 milhões de reais para o cara numa temporada, e ele viver mais em polêmicas e do que jogando bola. É simples assim. O Getúlio Rezende, será que o Ricardo Goulart joga a primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Olha, se não jogar, pelo menos ele entra para o Guinness, viu? Vai para o Guinness Book, sem dúvida alguma, o cara que ficou mais tempo esperando aí para entrar na equipe. O Madara Santista está aqui, mandou boa tarde para a gente também. O Sidney F. demorou para ficar livre do Caicai. O Mauro Vergueiro, perfeito, Alex, agora temos paz, sem as polêmicas diárias do jogador, tanto em campo como fora dele. O Clodoaldo Oliveira, meninos da Copinha, aquele que tomou uma cacetada do Palmeiras, calma, a gente já teve o ano passado. Então, Clodoaldo, aliás, ontem na live você dizia que eu estava equivocado, que eu tinha que pensar como outras pessoas. Cara, na boa, a democracia é bacana por causa disso. As outras pessoas têm o direito de ter a opinião delas, eu tenho o direito de ter a minha. Eu tenho o direito de ter o meu pensamento sobre futebol. Se eu for levar em consideração o que você está falando aqui, o Neymar e o Ganso jamais jogariam no time principal. Nem o Robinho, nem o Diego. Porque eles tomaram pau na Copinha. Lembra os campeões da Copinha? Só tem o João Paulo jogando no Santos. Tem o Daniel Guedes, que ninguém sabe o que vai acontecer. O Alisson, que era um jogador esforçado e tal, foi embora. E o Pedro Castro? E o Neilton? E o Yuri Alberto? E o Diego Cardoso? Ganharam a Copinha. Então, o fato do Santos ter perdido a final para um baita time do Palmeiras não quer dizer que todos os moleques da Copinha sejam ruins. Aliás, eu alertava isso porque a torcida do Santos é bipolar, é 880. Quando estava ganhando dos outros times, inclusive o Fluminense, que é um grande time, já queriam botar os caras no time titular. Aí perdeu do Palmeiras, ninguém presta. É bem comum isso na torcida do Santos. Destruir, né, quando tá mal. E quando tá bem, dizer que os caras são os maiores jogadores do universo, né? Então, assim, eu vou continuar falando o que eu acho que tem que falar e eu acho que os meninos têm potencial, não para serem super craques, mas para ajudar no elenco. Fala, Tony. Isso aí é engraçado. Agora, só para relaxar, uma história da Vila Belmiro Real, quando o Pelé jogava, perdeu um gol e teve um cara atrás do gol ali, na Vila, era o gol do placar antigo, que ficava o placar de madeira, não onde hoje é o placar, o cara gritou assim, também não vales nada. Então, depois dessa, tira o perfil do que acontece quando se perde um gol ou se tem um problema desse aí, como na final, com jogadores que são valores e que não é porque perderam a final que não vão ser bons jogadores. Olha, tem um monte de mensagem aqui, ó. Eu infelizmente não vou conseguir ler todas, mas eu agradeço todo mundo que mandou mensagem aqui, tá bom? Agradeço de coração. Enfim, e o futebol é assim, né, o Tony? Pode voltar aqui, o Felipe, por gentileza. Eu vi a torcida do Santos tacar copo de cerveja, se era cerveja, no seu Pepe, quando ele era técnico da Portuguesa Santista. No jogo o segundo maior jogador da história do clube, né? Xingaram o seu Pepe, sabe? E aí? É assim. Bom, meus caros, vamos nessa. Agradeço a todos que mandaram mensagem. Hoje não deu para ler tudo. Vocês sabem que eu gosto de ler todas as mensagens, assim que, quando é possível, eu iria aqui até 2 horas da tarde lendo mensagem de vocês, mas não consigo, tá bom? Mas agradeço de coração a todos. Depois eu dou uma olhada lá no replay do chat. E até é bom, porque eu pego algumas dessas mensagens e eu reflito sobre elas
e falo em outros programas aqui no Boc News, no Canal 10, a gente acaba falando sobre... Eu ouço o que o torcedor tem para dizer. Às vezes eu não concordo, mas tem muita coisa boa que a torcida manda e o internauta manda e a gente pode trazer para a discussão sempre aqui. Luiz, obrigado pela presença. O podcast já voltou ou vocês estão de férias ainda? Como é que tá? Você sabe que o Felipe esteve aqui, né? O homem tem uma agenda absurda, né? Agora só no ano que vem, quando ele tiver de férias de novo e tal. Como é que tá a agenda aí do podcast? Faz um merchanzinho aí no final. Obrigado pela presença. Volte outras vezes aqui no programa, tá certo? Eu que agradeço, Alex, por estar sempre recebendo a gente, por estar sempre dando espaço para o podcast do Peixão. A gente ainda não voltou, estamos conversando ainda para ver certinho uma data, porque é como você falou, o Felipe tem uma agenda carregada, eu tenho, o Matheus também, então a gente vai se desdobrando para conseguir fazer o programa. Então a gente está vendo certinho ainda. Eu tenho uma sugestão. Diga. 3 da manhã. Só vai na madrugada, só vocês, cara. Só vocês os insônios. Aí a gente vai ter que competir em audiência com o Casimiro, não vai dar certo. Tem isso, né? Mas brigadão, viu, Alex? Quando a gente tiver uma data, pode ter certeza que nossas redes sociais, a gente no Twitter também vai estar divulgando, vai estar informando. Então, é isso. Valeu, Alex. Valeu, Tony. Brigadão aí pelo convite. Obrigado, Luiz. O Luiz é um dos talentos da nova geração, né? Dos jornalistas, influenciadores, divulgadores do conteúdo santista, e eu gosto bastante de ouvir os jovens, né? E saber que estamos entregando o bastão quando tiver aposentado, tomando aquele suco de abacaxi naquelas ilhas e coisa e tal. A molecada vai estar dando conta. Brasília, o senhor só vai de navio para as ilhas, né? De avião, não. O máximo que eu fui recentemente foi até a Ilha das Palmas. Passei uma tarde a trabalho lá bom, e depois voltei. Mas é bom, né? Já tá Vamos bom. esperar passar o Ômicron aí pra gente ver se arruma uma ilhota para passar um dia aí, um dia de verão. Não, no verão já vai acabar daqui a pouco, mas enfim, é isso aí. Tony, um abraço, hein? A Fórmula 1 só em março, né? Vai pegar fogo esse ano, eu quero só ver, rapaz. Estou na expectativa aí pela Fórmula 1. Fórmula 1 eu me divirto e não me aborreço. Por isso que eu gosto. Valeu, Tony, um abraço. Até semana que vem, tá certo? Valeu. Daqui a pouco o Sport TV 3 transmite a abertura do Mundial de Fórmula E. Os carros elétricos lá na Arábia Saudita, no circuito de Riad, em Al-Dhiyah, lá na Arábia Saudita. Amanhã tem corrida também, para quem quiser assistir, 1h40 da tarde. Hoje e amanhã, 2 provas. Então já começa alguma coisinha aí. A Fórmula 1 só retorna agora em fevereiro com os testes em Barcelona e depois os testes no Bahrein em março, mas o Lewis Hamilton está sumido. Se você ver o Lewis Hamilton aí por perto onde você mora, avise. Está em Campinas. Já passou por lá, vimos ele passar, a verdade. Fique ligado aí que o Hamilton sumiu. Não sei se é a melhor coisa que ele fez, mas ele, depois daquele negócio que aconteceu lá em Abu Dhabi, ele sumiu e não voltou mais, ninguém sabe. Quer dizer, não apareceu em redes sociais e nem na imprensa, né? É isso aí. Luiz, Alex, companheiros aí da produção e meus amigos que nos acompanharam, muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Valeu, Tony. Obrigado, Luiz, também pela participação. Às 12 e quanto? 34. Relógio que atrasa não adianta, já diria o antigo, tá certo? 12h34, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Agradeço ao jovem também Felipe Brandão, lá nos bastidores, nosso switcher na produção, na parte técnica. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, para falar da rodada, né? Campeonato Paulista. A Briosa tem jogo neste sábado também, vai transmitir no YouTube, hein? Vai estar livre o jogo da Briosa no YouTube. O do Santos amanhã, eu acho que é Paulistão Play. Pesquisem aí se eu não estiver equivocado. Vai ser um Deus nos acuda, né? Esse ano tem Paulistão Play, Premiere, YouTube, HBO Max, Record, enfim, tem um monte de lugar para você ver. Mas o do Santos amanhã acho que é só Paulistão Play. Vai ser aquele desespero para ver o jogo. Eu vou estar trabalhando, mas vamos acompanhar. Segunda-feira traremos tudo sobre o primeiro jogo do Santos na Vila em 2022, tá certo? Meus caros, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.